A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa hereditária que é caracterizada principalmente por um conjunto de manifestações neurológicas, onde a mais importante é um descontrole dos movimentos, de modo que a pessoa tem movimentos involuntários em qualquer parte do corpo, embora de modo geral esses movimentos se tornam mais evidentes inicialmente nas extremidades dos membros, mas existe também alteração de movimentos involuntários na musculatura da face, da boca, da língua, na musculatura respiratória, inclusive, e na musculatura do tronco. Então a pessoa vai desenvolvendo uma série de dificuldades com a sua vida diária em função desse descontrole da movimentação, que recebe o nome de coreia. Mas essa não é a única manifestação da doença de Huntington, embora seja a mais evidente. As pesquisas mostram que antes mesmo do desenvolvimento de alterações de movimentos, existe alteração de função cognitiva, alteração de raciocínio, da velocidade do processamento das informações no cérebro e também, muitas das vezes, algumas manifestações psiquiátricas, tanto de depressão como delírios, e essas alterações tendem a ir se agravando à medida que o tempo passa. A doença de Huntington ela começa a se manifestar de modo geral depois dos 30, 40 anos, mas existe uma forma juvenil que pode afetar a pessoa no final da infância ou na adolescência, e a mutação que é responsável pela doença de Huntington ela foi identificada em 1993. A partir daí começaram a fazer testes genéticos nas pessoas das famílias onde essa doença se manifestava, e não demorou muito para que se observasse que em algumas famílias onde existia a doença de Huntington, as pessoas não tinham mutação no gene que é o gene responsável pela doença quando ocorre a mutação, ou seja, nem todas as pessoas que tinham manifestações típicas da doença de Huntington tinham mutação naquele gene específico. A partir daí, com técnicas mais modernas de análise do genoma humano, identificaram outras mutações que também provocam uma doença idêntica à doença de Huntington, mas que envolvem um outro gene, ou seja, que estão relacionadas com a mutação do gene que é responsável pela produção de uma outra proteína diferente. A proteína que é tipicamente relacionada com a doença de Huntington recebeu o nome de huntingtina, mas essas outras doenças que são idênticas à doença de Huntington, mas que não têm mutação no gene responsável pela proteína huntingtina, descobriu-se então que essas doenças, a maior parte delas, decorre de mutação no gene de uma proteína que é responsável pelo armazenamento do ferro dentro das células, a proteína ferritina. Então, a mutação do gene responsável pela produção da proteína ferritina, e que se expressa em todas as células do nosso corpo, é responsável pela doença semelhante à doença de Huntington. Então, isso daí já é um fato bastante interessante para tentar identificar como que a proteína huntingtina mutante da doença de Huntington propriamente dita, como que ela leva ao processo degenerativo. A gente sabe que em função da mutação vai ocorrendo uma morte lenta e progressiva de determinados neurônios localizados no corpo estriado, núcleos da base, que são uma parte do cérebro que é muito importante, principalmente para o controle dos movimentos. Mas à medida que a doença vai evoluindo, a lesão neurológica, a lesão cerebral vai se ampliando, outras áreas do cérebro vão sofrendo atrofia, e esse processo todo de atrofia cerebral acaba gerando outras manifestações, como por exemplo a demência, que de modo geral ocorre no estágio mais avançado da doença.
Mas, voltando para a questão da doença de Huntington propriamente dita e a semelhança que existe nas manifestações em comparação com a doença similar à doença de Huntington, que é provocada pela mutação no gene da proteína ferritina, responsável por armazenar o ferro dentro das células, inclusive nos neurônios. Isso daí abriu a possibilidade de investigação mais a fundo do papel do ferro na doença de Huntington. Já se sabe de outras doenças neurodegenerativas muito mais comuns do que a doença de Huntington, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que existe também nessas outras doenças neurodegenerativas um acúmulo de ferro justamente nas áreas do cérebro que são mais afetadas pela doença. Então, a partir daí foram feitos vários estudos no ser humano vivo, porque existem algumas pesquisas que foram feitas antes mesmo da identificação do gene responsável pela doença de Huntington, que foram estudos de autópsia do cérebro de doente e que nesses estudos ficou evidente que havia um aumento da quantidade de ferro no cérebro dos doentes, principalmente naquelas regiões que são as mais afetadas pela doença de Huntington. Então, a partir de outras técnicas de avaliação do cérebro humano em vivo, descobriram, confirmaram, na verdade, esses achados de estudos de autópsia, onde a quantidade de ferro na parte mais afetada pela doença, nas áreas mais afetadas pela doença de Huntington, realmente são maiores, ou seja, ocorrem depósitos de ferro anormais nas áreas do cérebro mais afetadas pela doença de Huntington. E algumas outras descobertas que foram feitas em modelos da doença de Huntington em animais transgênicos, onde se pega o gene da mutação, coloca no material genético dos animais para poder estudar como que a mutação acaba afetando o desenvolvimento do cérebro, a vida e a sobrevida dos neurônios. E nesses animais ficou provado que uma alimentação com restrição de ferro retarda significativamente o início da manifestação do problema neurológico relacionado com a doença de Huntington nos animais. A partir daí, então, fica ainda mais evidente o envolvimento do ferro no processo da doença de Huntington. Algumas pesquisas mais recentes e que foram publicadas nos últimos 2 anos mostram que mesmo 20 anos antes da doença se manifestar em seres humanos, ocorre um aumento significativo da quantidade de ferro no cérebro das pessoas. Então, isso também gera uma série de especulações sobre a possibilidade de se tratar a doença de Huntington, mais especificamente em estágios iniciais da doença ou quando ela ainda não se manifestou, removendo o excesso de ferro do organismo. Existem medicamentos que são chamados quelantes de ferro e que são usados justamente para essa finalidade, remover o excesso de ferro no organismo. Mas esses medicamentos, os que estão disponíveis hoje, eles não conseguem remover o ferro do cérebro, eles conseguem remover ferro de outros tecidos, do fígado, da medula óssea, mas não conseguem penetrar no cérebro para remover o excesso de ferro que existe na doença de Huntington, por exemplo, ou em outras doenças neurodegenerativas. Então, essa estratégia de remover o ferro que já se acumulou no cérebro não funciona para essas doenças neurodegenerativas. Resta, então, uma outra possibilidade, que é tentar interferir muito precocemente, antes do desenvolvimento dos sintomas, no sentido de evitar ao máximo o excesso de depósitos de ferro no cérebro. A gente ainda não tem resultados de pesquisas clínicas feitas com pessoas, mas a gente sabe que em animais que são modelos genéticos da doença de Huntington, através de uma mudança
da alimentação, ou seja, uma dieta com restrição de ferro, é possível retardar a manifestação da doença, as alterações neurológicas e as alterações patológicas, a alteração degenerativa cerebral, através da dieta. Então, fica aqui essa lembrança. Há mais de 20 anos eu já propunha uma dieta com restrição de ferro para o tratamento de pessoas pré-sintomáticas com a mutação da doença de Huntington, e isso, pelo jeito, continua valendo até os dias atuais. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.